Alto, tem um comentário aqui do professor Fábio Queiroz, muito bom, que ele diz aqui: a diferenciação entre bonapartismo e fascismo é fundamental para o militante trotskista, né? Não só Eu diria que é trotskista, fundamental, Fábio, para todos os militantes isso. revolucionários, né? Porque se nós, aliás, não só a diferença entre bonapartismo e fascismo, mas a diferença entre democracia parlamentar burguesa, bonapartismo e fascismo. Essas categorias políticas, elas precisam ser claramente compreendidas, porque foi por falta, em grande parte, desta compreensão que na França, que na Espanha, né, que na Itália e que na Alemanha se teve, né, tanta derrota da esquerda em todos esses países, como a derrota de todo o movimento operário, como foi no caso da Espanha, da Itália e da Alemanha, porque, por exemplo, o stalinismo dizia que a social-democracia era gêmeo do fascismo. Não soube fazer a diferença entre o papel que o Partido Social-Democrata ocupa na sociedade burguesa e o papel que o Partido Fascista ocupa. A social-democracia, o Partido Social-Democrata é um partido reformista cuja existência e cuja importância está vinculada à democracia parlamentar burguesa. Sem democracia parlamentar burguesa não existe social-democracia. O partido fascista só pode ser vitorioso se destruir a democracia burguesa, se destruir o Partido Social-Democrata e o Partido Comunista. Enfim, se destruir o movimento operário organizado. Então, essas categorias, a teoria política marxista, elas são essenciais para todo militante que queira atuar cometendo o mínimo de erros e acertando o máximo possível. É claro que essas categorias foram desenvolvidas com muito mais riqueza teórica, né, e política por Leon Trotsky e pelos seus seguidores depois dele, né, porque outras correntes marxistas rumaram para o reformismo, como os seguidores do Gramsci no Brasil. Todos reformistas. Né? Nós temos um ou outro professor universitário que resolve extrair de Gramsci categorias que possibilite, segundo eles, formular um projeto revolucionário. Eu não vejo. O bloco histórico do Gramsci é uma aliança entre a burguesia e o proletariado, né, com objetivos de reforma do capitalismo. Essa diferença entre Oriente e Ocidente não é uma coisa do Gramsci, já é anacrônico em Gramsci, foi formulado originalmente pelo Kautsky para fazer uma distinção entre a revolução da Rússia para o resto da Ásia e a revolução da Europa. Em última análise, para justificar a política reformista, né, do Partido Social Democrata, que renunciou à Revolução Social. Quando o Partido Social Democrata renuncia e retira do seu programa, né, a luta pela Revolução Socialista, então ele virou um partido da ordem burguesa. E o máximo que ele pode fazer é radicalizar o reformismo, cujo limite é o estado de bem-estar social, que se sustenta enquanto
a desenvolvimento capitalista. Quando o capitalismo entra em crise, ele se desmantela. Quer dizer, no capitalismo, tudo que é sólido desmancha no ar. Lembra da frase? Né? Uhum. Está lá no Manifesto Comunista de 1848, escrito por dois jovens revolucionários, Karl Marx e Frederico Engels. Né? Quer dizer, nada é permanente no capitalismo. Né? Então, a única coisa permanente é a mudança. Só que essa mudança pode ser para pior, para a barbárie, e pode ser para o socialismo, se nós, os marxistas revolucionários, obtivermos um dia a hegemonia na luta do proletariado. Gramsci, Togliatti... bom, o comunismo italiano O se eurocomunismo. autodissolveu. Isso. O maior partido comunista do Ocidente se autodissolveu. A ideologia do Gramsci não foi suficiente para sustentar um partido que se estiolou completamente. Alta, a gente já está caminhando para o fim. Eu acho que vamos retomar depois essas discussões, né? Porque eu não sei se você, nos ambientes às vezes que nós participamos, né? Eu já ouvi gente dizer que é o seguinte: parece que nem existe o Bolsonaro. Parece que o principal inimigo não é o governo Bolsonaro, as instituições que sustentam o Bolsonaro, é o Lula e o PT. Eu nunca vi isso na minha vida, entendeu? Porque foi o Lula e o PT que propiciaram o golpe, foi o Lula e o PT que tá. Aí às vezes eu pergunto assim, para quem está governando o Brasil? Né? Deve ser um governo secreto do Lula e do PT, né? Mas essa visão que é do terceiro período do stalinismo. Né? Eu queria que você... E também de um certo setor do próprio bolsonarismo e do Ciro Gomes, né? Ciro Gomes, na última entrevista, disse que a pior tragédia do Brasil foi o Lula e o PT, né? Pois então, é. Há uma coincidência. Aliás, os extremos, né? Se tocam. O ultra-esquerdismo, né? Termina se comunicando com a ultradireita. Verdade. E para você encerrar com chave de ouro, depois dessa avaliação que você fez dessa semana que passou, né? Uma avaliação baseada nos fundamentos do marxismo revolucionário, inclusive você identificou as categorias. Quais são as lições desses eventos que você analisou e quais são as nossas possibilidades? Olha, embora eu aceite aquela observação do Paulo, eu acho que nós devemos ir para a rua. Nós devemos ficar na rua. Uhum. E discutirmos dentro deste movimento, como já em outros programas dissemos aqui, né, formas de dar organicidade a essas manifestações. Eu continuo achando que a manifestação ela é nacional. Uhum. Ela não é só local. Ela não tem organicidade nacional, como não tem ainda organicidade local. Mas, se nós queremos assegurar, derrotar o bolsonarismo, derrotar esse projeto de direita que domina o país, nós precisamos mobilizar o povo trabalhador brasileiro e precisamos derrotar os partidos de direita e os que se dizem de centro na próxima eleição. E aí, manter-se mobilizado, porque eu até acho que assegurar as eleições no próximo ano, né, e a vitória do Lula, né, não são coisas tão difíceis assim. Vai ser difícil, é como sustentar um governo Lula se ele mantiver essa posição muito comedida, para ser elegante, e para usar uma frase da linguagem cotidiana e não da teoria política, como vem fazendo agora. E outra,
nós precisamos dar um destaque à eleição para o Congresso Nacional, para as Assembleias Legislativas e para os governos de Estado, que é para poder criar uma base, né, de oposição, né, que sustente o governo de reformas do Lula, mas que sejam reformas para além do que já foi feito. E que nós possamos, neste processo, mobilizar e organizar o proletariado para ir além do capitalismo. Com Lula ou sem Lula.